Sim. Ok, obrigado. Sim, professor. Boa tarde. Pessoal, então na aula passada eu comecei a falar sobre proteção de reatores, né? Falei um pouquinho sobre o equipamento em si e as proteções, e eu fiquei de falar mais na aula de hoje, especificamente dos dois tipos de reatores, como é que normalmente eles são conectados na rede e como é que se faz a proteção desses equipamentos. Então, a primeira coisa, existem dois guides aqui para a proteção de reatores. Tem um guide de 3E, que é esse daqui, tá? Mas, na verdade, o guide de 3E nada mais é do que uma reprodução resumida desse... Só um minuto, gente, meu filho está aqui, pera um minuto. Fala, Marcelo, o que foi? Desculpa, gente, mas são as coisas do home office, mas vamos lá, né? Então, esse guide do 3E aqui nada mais é do que um resumo, bem resumido, digamos assim, desse documento 546 do SIGRE, que fala sobre proteção de reatores Shunt. Eu tinha separado ele aqui, deixa eu ver se eu mostro para vocês, espera só um pouquinho. Então, é esse documento aqui. Esse aqui eu acho que vocês conseguem baixar gratuitamente no site do SIGRE, tá? E aqui tem tudo que eu vou falar aqui na aula de hoje tá por aqui. Com algumas coisas vou falar com um pouco mais de detalhe, outras, né, não tanto detalhe assim, porque é um documento extenso, tá? E tem aqui não lembro agora se 300 páginas, algo do gênero, 200 páginas aqui, né? Então é um documento bastante extenso. Ele mais para frente ele fala sobre até técnicas mais modernas de proteção. Deixa eu ver se eu tenho aqui. E umas proteções específicas para alguns tipos de reatores que existem. Tá? Inclusive tem um capítulo 10 que é interessante, que é um questionário sobre práticas que existem para proteção de reatores Shunt. Mas eu vou focar aqui nos tipos de proteção que existem para os tipos de reatores, como eu já falei na aula passada. Tá? Então, se alguém quiser baixar isso aqui, pode baixar, acho que consegue tranquilamente no site do SIGRE. A única coisa é que tem que fazer um usuário, mas não precisa ser filiado ao SIGRE para baixar esse documento. Ou até o começo desse ano não precisava, suponho que não. Vocês conseguem baixar. Bom, então, os tipos de reator Shunt que existem são reatores com núcleo de material ferromagnético ou núcleo de ar. Os reatores Shunt que têm um núcleo de material ferromagnético, normalmente esse núcleo possui gaps de ar, porque o reator Shunt ele deve ter um comportamento linear independente do nível de tensão. Né? Então, se você tiver sobretensão na rede, você não quer que ele apresente nenhum tipo de saturação. A saturação nessa condição ela é danosa porque quando você tem saturação, você tem redução da reatância de magnetização e, portanto, aumento de corrente no dispositivo. Então, tipicamente, se ele tem um núcleo de material ferromagnético, ele tem gaps de ar, né? Ou ele é diretamente com o núcleo de ar. Tipicamente, aqueles que são de núcleo de material ferromagnético são imersos em óleo, né? E aqueles que têm núcleo de ar são secos. Né? Tipicamente, que você poderia ter seco com núcleo de material ferromagnético. Depende um pouco do nível de tensão, tá? Normalmente, os reatores com núcleo de ar são utilizados para níveis de tensão de até 138 kV. Acima disso,
são os reatores com núcleo de material ferromagnético e também isolados, imersos em óleo, né, isolados a óleo. Então, se eu for desenhar aqui um unifilar aqui de uma subestação, pensando num barramento e num beidinho, o que você pode ter, né? Não é a única configuração, mas é uma configuração que eu tenho visto aí. Tá? Então você tem aqui, aí você vai ter o reator ligado aqui. Tá? Ele fica, se for um reator de linha, ele pode estar ligado depois do disjuntor. Tá? Isso aqui traz alguns problemas para a operação. Na hora que você desliga essa linha, aparece uma ressonância entre esse reator e a capacitância da linha, né? E aí você tem umas sobretensões aqui que, são decorrentes dessa ressonância aqui. Um outro jeito de ligar, a vantagem, obviamente, é que você compensa exatamente o que a linha solicita de reativo, né? Uma outra forma de você fazer a compensação é colocando na barra, e aí você pode usar um banco para atender um conjunto de linhas, né? Você põe no banco e faz um conjunto de linhas. E um terceiro jeito de você fazer, né? Suponha que você tenha um transformador nessa subestação e você queira usar um reator seco com núcleo de ar. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse equipamento. Então você tem aqui um transformador com 3 enrolamentos e você liga o reator aqui nesse enrolamento, tá? Esse reator, ele normalmente não tem ponto de aterramento, não, se ligado no terciário do transformador. Ou ele é ligado em estrela isolado, ou ele é ligado em delta. Então, normalmente é isso. Para cada tipo de conexão, existem problemas particulares que devem ser resolvidos pela proteção. Tá? E aí a gente vai discutir cada um desses na aula de hoje. Tá bom, pessoal? Bom, vamos fazer de novo o que eu fiz na aula passada. Eu estou sem meu celular de backup, então, por acaso, se travar a minha aula aqui, a Janaína fica de alarme. Ela mandou uma mensagem para mim avisando. Espera só um minuto, pessoal. Estou de volta aí, pessoal. Desculpa, mas minha esposa está numa reunião e com filho de 5 anos em casa fica difícil compatibilizar tudo. Estão me ouvindo? Ok. Sim, sim. Ok. Então, vamos fazer assim, tá? Se por acaso travar aqui na conexão, a Janaína mandou uma mensagem me avisando aí de que travou, tá? Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses reatores, vou começar com os secos, e vou falar sobre os problemas que podem acontecer com esses equipamentos e como é que a proteção ela pode mitigar esses problemas.
Então, se vocês procurarem nesse documento do SIGRE, vocês vão ver que os reatores secos, eles são normalmente empregados em níveis de tensão de até 138 kV. E podem ser instalados diretamente na linha de transmissão, no barramento ou no terciário de transformadores. Nos dois primeiros casos, podem ser, normalmente são conectados em estrela, aterrada, ou aterrada por impedância, que normalmente é um outro reator. E no terceiro caso, normalmente são conectados em estrela isolada ou em triângulo. Bom, vou fazer um desenho aqui do reator seco. Vamos discutir aqui as questões de fluxo. E as vantagens do reator seco, né, quer dizer, quando você pensa do ponto de vista de fluxo, existe sempre um problema, porque como você não tem seco e com núcleo de ar, né? Vamos botar aqui, peraí. Vou colocar as duas coisas aqui. Então, esses reatores aqui, como é que eles são construídos normalmente? São espiras isoladas entre si por meio de algum material derivado do petróleo, um material plástico ali, algum material desse tipo. Né, a isolação é dada por esse material. Eles são com núcleo de ar, a refrigeração dele se dá por convecção, então o ar circula por dentro dele em virtude do seu aquecimento, né, e essa circulação promove o resfriamento. E quando o núcleo é de ar, a densidade de fluxo ela fica ela pode passar em qualquer lugar pelo ar, né? Quer dizer, então, se você tem um nível de tensão muito elevado, que seria o problema específico desse tipo de tecnologia, o que você tem aqui é que essa densidade de fluxo, então, ela pode interferir com outros equipamentos, né?
Então, imagina que você tem esse reator próximo de um transformador, né, e aí o fluxo ele induz corrente, por exemplo, na carcaça do transformador e uma circulação de corrente no aterramento da carcaça, por exemplo. Né? Isso não deveria acontecer, mas pode porque o fluxo passa por onde ele quiser, né, essencialmente. E em virtude da variação na permeabilidade do ar, por onde ele passa é uma incógnita. Né? Você pode ter uma ideia da influência dele, mas não em todas as situações. Normalmente, os fabricantes fazem com que essa carcaça externa, que tem simplesmente um caráter de proteção do material isolante das espiras com relação a depósito de sujeira e degradação do material, essa carcaça externa aqui, ela não tem nenhum caráter aqui de isolação. Então, a carcaça para proteção vamos dizer aqui química, vai. Aí, inclusive, a isolação entre a linha viva aqui e o terra é dada pela isolação do reator, né? Se você quiser fazer um reator de nível de tensão mais alto, normalmente o que você faz é empilhar esses módulos aqui, tá? Então, se você tiver mais módulos, você vai ter tensões mais elevadas aí. Aqui no Brasil, existe uma instalação de 230 kV com reator de linha com núcleo de ar, tá? Que eu conheço. O esquema de proteção muda um pouco da proteção convencional, então, normalmente, existe vamos dizer, uma preocupação do INS em autorizar esse tipo de instalação. Então, recentemente eu fiz, inclusive, uma consultoria para analisar o que acontece com o curto-circuito entre espiras desse reator e qual é o impacto que você pode ter na subestação para que essa subestação fosse aprovada. Tá? Eu acabei fazendo um estudo acadêmico, como consultor do fabricante, então, mas eu não sei os desdobramentos disso, né? Eu não sei se e quando houve a aprovação do ONS. Né? Então, eu fiz os estudos, na verdade, do curto-circuito, da evolução do curto e como é que você podia proteger esse elemento usando as recomendações do SIGRE. Tá? Então, eu não fiz nenhuma recomendação específica para proteção que não tivesse já contida no documento do SIGRE, é o que a gente vai discutir hoje aqui. Do ponto de vista de modos de falha que podem existir nesse equipamento aqui, a primeira coisa que a gente tem que notar, e que é relevante, é que essa distância aqui é uma distância segura do ponto de vista de isolação. Tá? Significa que o neutro fica longe da fase. Depois eu vou mostrar como é que acontece com os reatores isolados a óleo, né? Mas aqui, nesse caso, o neutro fica longe da fase. Essa carcaça para proteção química, ela não é de material condutor, tá? É de material isolante, embora ela não tenha a função de isolar o reator de mais nada. Tá? A isolação do reator se dá no material que é sobreposto à espira. Isso significa que nessa condição de instalação, eu tenho alguns tipos de curto-circuito que podem ocorrer. Né? Então, vamos pensar nesse reator a seco instalado no terciário transformador ou instalado no barramento, instalado na linha. Quais são os tipos de curto-circuito que podem ocorrer e qual a magnitude de corrente
decorrente desses eventos de curto-circuito, né? Então, eu posso ter, quando eu tenho esses reatores muito próximos um ao outro, eu posso ter um curto fase-fase, ou um curto fase-terra. Esses dois curtos aqui têm corrente elevada e eles acontecem tipicamente, desculpa pessoal, eles acontecem tipicamente quando o reator está instalado no terciário do transformador, tá? Alguém tem uma ideia do porquê isso? Pessoal, porque normalmente, quando você instala no terciário de um transformador, o que você quer é reduzir as dimensões do reator. Então, você usa uma tensão mais baixa no terciário, você reduz as dimensões do reator, sendo ele de núcleo de ar, e você reduz as dimensões, as tensões e as dimensões físicas, você reduz esse efeito aqui da densidade de fluxo, e você aproxima os reatores, né? Então, se você tiver uma falha de isolação no terciário do transformador, né, ou uma falha na coordenação do isolamento entre esses elementos, você pode ter um curto fase-terra. Por quê? Porque o nível de tensão é mais baixo, se o reator estiver isolado, ele está neutro, pode estar próximo da fase, para ter um curto fase-terra, e fase-fase são reatores menores, então você tem distâncias menores entre os reatores, e você pode então ter curto entre dois reatores produzindo um curto fase-fase. Então, quando você tem esses dois tipos de curto-circuito com corrente elevada, isso aqui está relacionado com falha na isolação. Aí eu pergunto a vocês, isso deve acontecer em reatores com núcleo de ar instalados em barramentos ou em linhas de transmissão diretamente? Não deveria, tá? Não deveria porque se ele estiver ligado direto na linha ou direto no barramento, ele já é um reator de tensão mais elevada. Então, o distanciamento entre os reatores já é grande para evitar a interferência do fluxo magnético do reator da fase A para o reator das fases B e C. O mesmo vale para as demais fases. Então, você afasta para não ter esse tipo de interferência. E, além disso, a distância do neutro do reator para a fase é uma distância grande, tipicamente a mesma distância da coordenação de isolamento. Então, a menos que você tenha um erro na coordenação de isolamento, ou seja, da distância da fase até o solo, você não vai ter falha, você não vai ter curto fase terra. Então, se você tem uma distância grande entre reatores das fases, respeitando a coordenação de isolamento, se você tiver uma distância grande da fase até o solo, quer dizer, isso é dado pelo próprio reator, ou seja, o neutro está longe da fase, naturalmente, você não tem esses dois curtos-circuitos. Então, esses curtos fase-fase, fase-terra, acontecem tipicamente quando você tem reatores ligados no terciário de transformadores, né? Agora, você pode ter um curto-circuito entre espiras, né? Que são os três curtos que podem acontecer nos reatores. Isso aqui vale também para os reatores isolados a óleo com núcleo de material ferromagnético. Curto entre espiras, ele acontece, no caso de reatores secos, né, e com núcleo de ar, eles acontecem tipicamente por degradação do material isolante, né? Isso aqui é contaminação desse material, né, tipicamente por contaminação. Então, é depósito de sujeira.
Então, numa situação que você tem curto-circuito entre espiras, nesse tipo de reator aqui, né, o fenômeno elétrico que acontece aqui nada mais é que um fenômeno de um transformador com o secundário em curto, porém o secundário não está aterrado. Né? Na hora que eu tenho um curto entre espiras aqui, né, o curto-circuito vai acontecer entre um bloquinho aqui de espiras, é como se esse bloquinho de espiras fosse o secundário de um transformador, o restante do reator, que é íntegro, seria o primário, que induz força eletromotriz nesse secundário em curto e circula uma corrente bastante elevada. Inclusive, quando existe esse curto entre espiras num reator com núcleo de ar, a resistência vista pelo primário, ou seja, a resistência vista pela parte saudável do reator, que é a resistência refletida dessas espiras em curto ao primário, é uma resistência bastante elevada, o que condiz com o fenômeno térmico que acontece ali, né? Você enxerga um aumento significativo da temperatura, então, ou seja, bastante potência ativa, e isso está relacionado com essa. Isso pode ser modelado por essa resistência que é vista pelo primário com um valor muito elevado, né? Porque ela é refletida ao primário pela relação de transformação. Então, se você tem um reator, sei lá, de 1.000 espiras, com um curto de uma espira só, a relação da resistência dessa espira para o primário transformador é multiplicado por 1.000.000, né? Ou 999 ao quadrado, quase 1.000.000. Então aumenta bastante isso. Então você enxerga esse fenômeno se você medir potência ativa no reator, tá? E isso é significativo. No caso da ligação desse reator no terciário, né, você tem aqui um jeito um pouco diferente de representar. Deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu desenhar. As caixas de texto aqui são temperamentais. Cada vez que eu crio uma caixa nova, muda a fonte, muda o tamanho. O vinte é muito pequeno. Então, é o seguinte, vamos imaginar as três fases aqui, barramento do reator, do transformador, do terciário. Então, você pode ter o disjuntor que protege o banco perto do primário aqui, desculpa, perto do lado de alta, ou se ele estiver ligado em estrela isolada, você pode ter no ponto de conexão do neutro aqui.
ponto de vista de desempenho, isso aqui não muda, você vai colocar antes e depois, né? Claro que se for em triângulo não tem jeito, tem que colocar antes de qualquer maneira, né? Mas em estrela você pode colocar antes ou depois. Isso aqui é um ou, tá? Você não tem disjuntor antes e depois. E a depender do tipo de proteção que você faz para esse reator, você pode querer medir, por exemplo, tensão de sequência zero ou corrente de sequência zero. Tá? Isso aqui se representaria um desequilíbrio aqui nos reatores, e aí você consegue medir, por exemplo, curto entre espiras. Então, o jeito de fazer isso daí é você usar uma proteção de sobrecorrente, aliás, usar uma proteção direcional, e a grandeza de polarização você mede como uma corrente de sequência zero aqui, que representa uma tensão de sequência zero, na verdade. Eu ponho um transformador aqui ligado em estrela no primário aterrado, e o secundário em delta, e você consegue ver desequilíbrio aqui se você colocar, por exemplo, uma resistência aqui, que seria equivalente a ver o quanto você tem de desequilíbrio de tensão, e medir a tensão aqui e ficar olhando para a sobretensão, ou seja, usar uma função de sobretensão de terra. Então, se você medir corrente no reator por meio de um TC, que pode ser instalado, nesse caso aqui, no lado de baixo ou no lado de alto, você mede a corrente que circula aqui, as três correntes, mede essa sobretensão aqui, você consegue inferir o estado operativo desse reator sendo instalado no terciário transformador. Tem muita gente que gosta disso daqui, que consegue determinar curto entre espiras usando um arranjo como esse daqui. Você tem um desequilíbrio, esse desequilíbrio é decorrente do curto entre espiras, já que o reator é isolado, significa que você vai ter um deslocamento de neutro, essa sobretensão você está medindo de fato o deslocamento de neutro. Se a corrente for uma corrente que pode danificar o dispositivo, então você faz a grandeza de operação à corrente e a grandeza de polarização a sobretensão em cima dessa resistência aí. Mas você precisa de um transformador a mais para fazer esse arranjo, simplesmente para medir essa sobretensão e determinar se existe ou não alguma falha no rolamento. Quando você olha para o reator instalado desse jeito aqui, e se você tiver um curto entre espiras aqui, é muito mais complicado. Então, vamos lá. Se você tiver um curto entre fases, pelo reator, naturalmente você vai ter, são dois reatores próximos um do outro, né? Quer dizer, teria um outro reator desse aqui próximo, e é um curto-circuito circulando da linha para o outro reator e para outra linha, e você conseguiria medir essa corrente simplesmente colocando um TC aqui na entrada do reator, tá? Então você põe um TC na entrada e você mede essa corrente, sabe que é um curto-circuito, porque a corrente é elevada. Curto fase terra é a mesma coisa, seria uma corrente entrando por aqui, passando pelo TC, indo para a terra, não circulando pelo neutro aqui. Embora não seja possível acontecer isso nesse tipo de arranjo. Já no terciário transformador é possível, inclusive se tiver esse reator perto da carcaça, porque a corrente pode, você pode surgir um arco elétrico ali,
do reator para a carcaça do transformador. Se for reator de barro ou de linha, isso fica bem mais difícil. E o curto-circuito entre espiras, não. O curto entre espiras vai ser uma corrente muito baixa. E aí o que acontece? Vai acontecer aqui dentro, você não enxerga esse curto entre espiras. E tem uma coisa adicional aqui, um problema adicional, que é, na hora que o arco elétrico se estabelece, você vai ter um arco elétrico direcionado para dentro do núcleo do reator em função da densidade de fluxo que você tem ali dentro induzida, pela corrente. Então, ela direciona o arco elétrico para dentro do reator. Bom, o que acontece com o reator com núcleo de ar numa situação como essa? Você vai ter, então, o arco elétrico direcionado para dentro, e isso vai consumir o reator rapidamente. Tá? Eu diria que em poucos segundos aí você vai perder boa parte do seu reator. Acontece que normalmente são reatores secos, então você não tem ali o risco do óleo pegar fogo, Quer dizer, o reator pega fogo, você vai perder parte do reator. Se você conseguir eliminar esse curto-circuito rapidamente, você, desligando o reator, você não vai ter mais, não tem mais o óleo pegando fogo, Então ele deve, com a ausência da fonte de calor, o fogo deve ser extinto rapidamente, isso que eu quero dizer. Então, o dano na subestação é menor do que o dano no reator imerso em óleo, porque o óleo pega fogo e você precisa extinguir de alguma forma externa. Agora, para quem está acostumado com o reator imerso em óleo, o curto-circuito entre espiras aqui não flui por nenhum tipo de carcaça, não tem como. Então, não dá para fazer a proteção desse reator seco com núcleo de ar por meio de proteção diferencial, porque a corrente que circularia pela carcaça aterrada desse reator, no caso de um curto-circuito entre espiras, não existe. Vai ser um arco elétrico que vai se propagar pelo restante do reator e sim pode produzir uma queima do reator inteiro, tá? Se for, por exemplo, um reator de 138 kV com um módulo apenas, você vai perder o módulo inteiro. Alguém abriu o microfone para falar alguma coisa. Ô professor, o desenho anterior, que está ligado no secundário do trafo, você poderia explicar de novo? Não ficou muito claro para mim. Nesse caso, o que está sendo considerado aí é um curto fase-fase ou fase-terra, né? Não é entre espiras. Não, se você tiver um curto entre espiras aqui, o que vai acontecer? Você vai ter um desbalanço de uma das fases, vai aumentar a corrente, certo? Esse desbalanço vai produzir uma sobretensão aqui. Então, você sabe que essa sobretensão polariza essa corrente de desbalanço aqui. E aí você consegue saber que é curta entre espiras. Isso não dá para ser feito nesse tipo de reator aterrado aqui. Por quê? Porque ele está solidamente aterrado. Então, se você tiver uma tensão que varia por causa de um evento externo, você vai ter um desbalanço de corrente aqui, não tem como polarizar essa unidade, entendeu? Ainda não ficou muito claro. A questão aí é estar ou não estar aterrado. É isso que faz a diferença. Porque esse caso que está aí também seria no secundário do trafo. Não, esse caso aqui é na barra ou na linha. Na barra ou na linha, mas aí se for na barra ou na linha, eu considero que a tensão da barra é constante ou eu considero que ela vai variar se eu tiver um curto entre espiras? É isso que eu não entendi. Se você tiver um curto entre espiras, ela vai ser constante, ela não vai variar, entendeu? Então você não tem como polarizar nenhuma unidade sobre a corrente direcional aqui, para saber que o curto é interno e, portanto, é curto entre espiras. Então, nesse caso, então, ligado na barra, não há variação de tensão. E esse é o motivo pelo qual eu não conseguiria. Basicamente isso, exatamente. E no outro, no secundário do trafo, aí eu teria uma variação de tensão. No outro aqui, na verdade, você vai produzir um desbalanço que vai produzir uma sobretensão em cima desse transformador de aterramento aqui, digamos assim. Não é um transformador de aterramento, mas é uma traquitana aterrada para você medir sequência zero. Você entendeu? Como eu aterro o primário, eu estou medindo sequência zero de fato, só que aí o secundário está em delta.
Então vai ter corrente de circulação. Se eu tenho corrente de circulação, eu vou ter uma sobretensão em cima dessa resistência. Tudo bem? Precisa pensar um pouco. Mas depois eu Não, pergunto de novo vamos se for o lá, caso. vamos lá. É importante você pensar nisso. Você está pensando o seguinte, pô, mas eu posso ter um desbalanço de tensão no transformador e aí eu vou atuar indevidamente. Qual que é o seu problema aqui? Atuar corretamente, atuar para o curto interno e não atuar para evento externo, certo? Então vamos olhar para o cara aqui, ó. Pera, eu não queria falar sobre os tipos de proteção ainda, porque eu vou falar durante essa aula, mas já que você levantou essa questão, vamos discutir aqui. Vamos lá. Curto entre fases e curto entre fase e terra. Como é que eu percebo isso daí? Se eu tiver só se eu tiver, aí você vai me perguntar, tudo bem, eu preciso medir isso daí, coisas que eu não falei ainda. Vamos imaginar que eu queira fazer uma proteção barata. Vou medir, vou colocar só TC ali. Qual TC na alta ou TC na baixa? Onde você colocaria? É, na alta ou na baixa? Uhum. Eu acho que na baixa, né? Por quê? Eu acredito que na baixa, bom, se bem que eu acredito que por causa de nível de questão de isolação, eu conseguiria comprar um TC mais barato. Tudo bem. Na baixa é mais barato. Pensando num reator de linha de barra, faz todo sentido. Eu colocaria o TC aqui, tá? Colocaria ele aqui. Por quê? Porque não vai ter curto entre dois reatores. Isso aqui não vai acontecer, tá? E não vai acontecer um curto do reator para a Terra. O que não vai acontecer, tá? Eu colocaria um TC só aqui no lado de baixo. Porque ele é mais barato, porque ele tem uma classe de isolação menor. Já no caso de um reator no terciário, eu não faria isso. Por quê? Primeiro, porque eu já baixei a tensão, então esse nível de tensão aqui do terciário já é mais baixo que o barramento do terciário, né? Então já a tensão mais baixa, e porque eu posso ter um curto-circuito que envolve dois reatores. Eu posso ter um curto-circuito acontecendo aqui, né? Ou daqui para a Terra, por exemplo. Eu posso ter esse curto, porque as distâncias são menores. O que eu quero dizer é que tipicamente eu não estou respeitando a coordenação de isolamento que você normalmente respeita quando você faz a coordenação de isolamento do ar, né, quer dizer, do ponto onde você tem a fase para a Terra. Aqui a coordenação de isolamento é feita com base no quê? Nos isoladores do transformador. São eles que garantem a coordenação de isolamento. E você pode ter falha nesses isoladores. Você entendeu? Não pula um arco elétrico direto da fase da linha para a terra de graça, a menos que você não tenha, a menos que você tenha ali um cara botando fogo embaixo na vegetação, ou você tenha a vegetação se aproximando da linha. Você entendeu? O que não deve acontecer numa subestação. Tudo bem? Então aqui eu colocaria o TC aqui em cima, tá? Beleza. Então se você tem o TC aqui em cima, se você tiver um desbalanço de tensão externo, né, o que vai acontecer? Você vai ter corrente produzindo polarização, tudo bem? Mas você não vai ter corrente de operação, porque não tem curto entre espiras. E não mudou a reatância do reator, você entendeu? Agora, você vai ter polarização, mas não vai ter operação. Agora, vamos olhar para trás aqui. Se eu tiver um curto entre espiras aqui, botar um TC, eu posso ter corrente de operação, mas quem polariza essa corrente? Aumentou a corrente porque deu um curto entre espiras. Ela está circulando da fase para a Terra, passando por esse TC. Mas quem polariza ele? Ah, não precisa polarizar, professor. Deu uma sobrecorrente aqui e atua. Aí eu falo o seguinte para você, tá bom. Aí eu tenho um curto fase terra externo. A fase A foi para a Terra. O que aconteceu com o VBN e o VCN? VBN e VCN ficaram raiz de 3 vezes maior, porque o neutro virou tensão de fase. Tudo bem? Então, o que aconteceu com a corrente, né, nos reatores nas fases B e C? A corrente do reator da fase A foi para zero, porque a tensão foi para zero. A corrente dos reatores das fases B e C, que estão sãs,
foi para a raiz de 3 vezes a corrente nominal. Tem que dar curto? Não, porque não é um curto no reator, é um curto externo. Agora, nesse caso, eu não consigo diferenciar, porque o curto é externo. Nesse caso, se eu tiver um desbalanço de tensão, eu posso ter sobretensão, mas eu não vou ter polarização. Agora, se eu tiver polarização, certamente eu vou ter sobretensão. Então, eu consigo determinar. Não sei se ficou claro agora. Agora Ficou melhorou. melhor? Tá. É, É. sim, mas tá. Mas aí num caso como esse, se você tiver, por exemplo, duas espiras só em curto, muito pouca coisa. Eu entendo que onde você tá com essas espiras em curto, você vai ter uma corrente um pouco maior só naquela fase. É isso mesmo? Isso mesmo. Não tem como. Aí você E tem que fazer um ajuste bem sensível. Você entendeu? uhum. E nesse caso, com certeza, aí tendo isso daí, eu já vou ter nesse transformador delta aberto, eu já vou ter aí uma tensão, uma É, diferença suficiente aí, então. você vai precisar polarizar. Quer dizer, vamos lá, de novo. Você não vai deixar de perder o reator, viu? Então, se a sua preocupação é perder ou não o reator, você vai perder. A porção que queimar ali, você vai ter que trocar, não tem jeito. É curto entre espiras, você já perdeu o equipamento. É diferente, por exemplo, de uma descarga num isolador sujo numa linha de transmissão, que na hora que dá a descarga, limpa o isolador, você religa e a linha está de volta no ar. Não, o reator você perdeu. Curto entre espiras, joga fora. Tem que tirar o reator, colocar um novo e fazer manutenção naquele que você perdeu. Não tem jeito. A mesma coisa acontece no reator de óleo. Então, o que vai acontecer ali dentro é você perdeu o dispositivo. O que você não pode deixar acontecer é que um incêndio ali produza uma perda maior na sua subestação. Tudo bem? Tendo isso em mente, qual que é o ajuste que você vai fazer de corrente? Sei lá, por exemplo, qual que é o ajuste que eu faria que para mim seria minimamente aceitável num reator como esse? Quer dizer, ele precisa suportar, e aí é uma questão de aspectos construtivos do reator. Ele precisa suportar uma corrente que é no mínimo raiz de 3 vezes maior que a corrente nominal dele. Por quê? Porque eu posso ter um curto de fase terra externo e acontecer o fenômeno que eu te falei. Essa corrente ele precisa suportar. Tudo bem? Agora, o que vai acontecer nesse cara aqui? Nesse cara aqui, não necessariamente você precisa que ele suporte isso, tá? Ele poder suportar uma corrente menor, então você faz ele mais sensível. Tudo bem? Nas duas situações, você vai perder o reator. No curto entre espiras, você vai perder o reator que teve o curto entre. Na verdade, você já perdeu, né? Ele já teve um problema na isolação, você vai ter que substituir. O que você tem que fazer é detectar rapidamente. Tudo bem? Então, o que se faz tipicamente nesses reatores aqui? Se você olhar só para sobrecorrente, que é o que dá para fazer com o reator, o núcleo de ar, você vai fazer com que ele tenha uma unidade sobrecorrente que atua temporizada, coordenada com a produção de distância da linha, e ele não atua para corrente inferior à raiz de 3 vezes a corrente nominal. Na verdade, a recomendação do SIGRE é 1.5. A do NS eu não tenho certeza não, tá? Eu não me lembro agora de cabeça, lá nos procedimentos de rede, qual que é a recomendação, tudo bem? Aí você me pergunta, dá para polarizar, dá para fazer uma sobrecorrente direcional nesse cara aqui? Olha, eu tentei, viu? Mas o ajuste ele é muito suave, assim, ele é muito sensível, né? Você vai errar na proteção. Então, eu não usaria um reator com núcleo de ar, uma proteção de sobrecorrente direcional para detectar curto entre espiras. Eu acho que não, eu não faria desse jeito, tá? O que você tem que ter em mente é, se for um módulo convencional, eu conheço fabricantes que têm módulos que suportam até 138 kV. Então, você teria um módulo de 138 kV para tensões mais elevadas, você vai precisar de mais de um módulo, tá? Na verdade, não, desculpa. Eu conheço módulos que suportam 138 sobre 2, só que tensão de pico. Então, é 138 vezes raiz de 2 sobre 2. É isso que ele suporta, só que levado para a fase, né?
E aí, então, para 138 são 2 módulos, para 230 são 3 módulos, e eu conheço fabricantes que têm reatores secos para a linha de até 345 kV, tá? Isso é operacional. No Brasil, não. No Brasil é 230. Se tiver operacional, aquele que eu fiz o estudo, eu não tenho certeza. Mas é o que tem aqui, que eu conheço, tá? Para reatores secos, para terciário transformador, existe de forma mais corriqueira. E aí a proteção é feita desse jeito. Você isola porque você mede deslocamento de nêutron. E isso tem a ver com curto interno no reator, tá? Mas aí ele é mais sujeito a curto fase terra, em virtude de falha no isolamento no terciário do transformador. Tá? É falha na isolação, não é falha exclusivamente, não é falha explícita no reator. Já reator de barra, reator de linha, tipicamente você vai ter a falha, o curto-circuito entre espiras por contaminação no material isolante, que você precisa desligar aquela unidade para que aquele ponto quente lá não produza danos em outros equipamentos da subestação. Mas na hora que acontecer, se o arco se estabelecer, ele vai lamber o reator inteiro, tá? Bobear. De acordo com o fabricante que eu fiz o estudo, para 230 kV, que eram 3 módulos, se você tiver um curto entre espiras em um dos módulos, em 1,5 segundo, 2 segundos, você perdeu o módulo inteiro. Tá? Então, assim, você precisa atuar com um tempo inferior a esse para que você não perca os demais módulos, mas você vai desligar o reator. Tudo bem? É um pouco diferente do reator imerso em óleo que eu vou falar agora. Ok, obrigado, professor. Alô? Então, os reatores imersos em óleo, tem bastante gente aqui tentando, alguns fabricantes tentando vender reatores imersos em óleo, aliás, reatores com núcleos de ar, para substituir os reatores imersos em óleo em linha de transmissão. Tá? A questão toda da isolação, se tiver resolvida, eu acho que é uma vantagem. A questão do fluxo é um problema. Você precisa de mais espaço na subestação, porque o fluxo ele realmente impacta os demais equipamentos. Então você tem que tomar cuidado com isso, senão você vai ter impacto mesmo. Então, indução de corrente em carcaça do equipamento, esse tipo de coisa. Isso vai acontecer, tá? Bom, no caso dos reatores imersos em óleos, existem, então, duas configurações básicas. Com e sem núcleo, de material ferromagnético, obviamente, né? E a segunda, na verdade, sem núcleo, né? Ela é composta, na verdade, por um núcleo que tem gaps, né? Para que a indutância seja constante e não haja saturação. Essa preocupação aqui é garantir, inclusive, as questões térmicas no próprio reator, né? Quer dizer, se você tem saturação, aumenta a corrente de circulação por ali, né? E o reator ele pode aquecer bastante, né? Qual que é o problema nesses reatores aqui? Que aí, quando eu fechar falando sobre a comparação entre a produção dos dois, né, que esse reator aqui, né, o reator imerso em óleo, com ou sem núcleo, no caso sem núcleo, na verdade, é que tem o gap, ambos têm problema de enrush. Aquela corrente de magnetização do núcleo, que é mais severo nos reatores que tem núcleo sem gap. O
inrush é aquela corrente de magnetização. Então, se você pretende usar a informação de corrente para calcular a impedância e, eventualmente, fazer uma detecção de curto entre espiras por meio do cálculo da impedância, o inrush ele é um complicador, tá? Porque ele vai fazer você errar nesse cálculo. No caso desses reatores, né, se eu fizer o mesmo desenho que eu fiz lá para o outro reator, aqui eu vou ter, então, a linha, né, tem o reator posicionado aqui, deixa eu fazer em preto, vou fazer a carcaça em vermelho. Então, vou imaginar de novo que eu tenho um reator num meio de linha. Esse reator aqui, ele tem uma carcaça, e essa carcaça aqui é aterrada, né? Uma carcaça que contém o óleo, ela é aterrada. Qual que é o problema? Bom, a vantagem, obviamente, desse reator, quando comparado com o reator de núcleo de ar, é que o fluxo fica confinado aqui no núcleo, né? Então, você pode aproximar os reatores ou aproximar os reatores de outros equipamentos sem ter o mesmo efeito que o reator do núcleo de ar tem, que é a impossibilidade de confinamento do fluxo, né? Então, nesse caso aqui, o fluxo fica confinado e você pode aproximar os reatores ocupando, né, um espaço menor dentro do pátio da subestação. Qual que é o problema desses reatores aqui? É que o nêutron fica perto da fase, né? Então aqui você tem a carcaça perto da fase. Isso aqui, obviamente, traz um risco adicional de curto-circuitos se você tiver algum problema no isolamento, né? Então, os tipos de falta que tem aqui são as faltas fase terra, decorrentes de falhas na isolação do próprio reator, né? Você pode ter falhas entre espiras, e você pode ter outras falhas aqui decorrentes aí da própria estrutura mecânica, que são baixo nível de óleo, perda de refrigeração, né? Coisas que acontecem aí tipicamente nos equipamentos que têm óleo isolante, né?
Então, são essas daqui que existem. Essas duas primeiras falhas aqui, essa primeira falha, desculpa, fase terra, pode produzir corrente bastante elevada, né? Falha entre espiras, como sempre, é corrente baixa, né? Ela se torna, ela vai, na verdade, à medida que ela vai evoluindo dentro, né, do reator, ela vai aumentando, né, mas no início ela é uma corrente pequena, tanto que ela é praticamente imperceptível, né? Acontece que esse tipo de reator, né, ele tem a carcaça aterrada, né? Então, obviamente, quando você leva essa carcaça próxima ali da fase, e, portanto, aumenta a chance de ter um curto-circuito fase-terra, você tem que lembrar que você tem corrente vindo pela linha e circulando parcialmente pelo reator e indo embora pela terra, pelo aterramento da carcaça. Então, se você colocar um TC na entrada e um TC na saída desse reator, você pode medir essa diferença de corrente e, portanto, determinar se o reator se encontra em defeito, né, fazendo uma proteção diferencial. A mesma coisa acontece na falha entre espiras, né? A falha entre espiras no reator como esse daqui começa com uma falha de isolação bastante incipiente, né? Um ponto quente ali que vai aumentando a temperatura, aí você tem ali uma corrente degradando o óleo isolante, né? Esse óleo ele aquece, né? Uma parte desse óleo degradada dá origem a gases, né? Como hidrogênio, por exemplo. Né? No momento que essa falta se torna um pouquinho mais significativa, fatalmente ela acaba envolvendo a carcaça, né? E aí você tem uma corrente de circulação pelo aterramento da carcaça. E aí você também pode fazer a proteção para curto entre espiras, fazendo proteção diferencial, né? Médio corrente antes, médio corrente depois, e aí você sabe que você vai ter uma corrente ali que não está circulando adequadamente. Então, diferentemente do reator de núcleo de ar, para fazer esse tipo de proteção, eu preciso ter TC antes e TC depois e faço proteção diferencial. Tá? Então, na verdade, quando eu fiz a consultoria, foi justamente por essa questão, quer dizer, como é que eu faço proteção contra a falha entre espiras no reator de núcleo de ar, sendo que eu não tenho um caminho para a Terra, diferentemente do caminho que naturalmente existe, que é um caminho de corrente convencional, pelas espiras e indo pelo aterramento, pelo ponto de conexão. Eu não tenho a carcaça que pode me ajudar nessa questão de proteção. E aí você pode fazer se você tiver um reator de barra, um reator de linha, você pode fazer a proteção usando função de distância, né? E tem que se tomar um certo cuidado, depois eu vou falar sobre isso, mas a função de distância não é exatamente igual à proteção de distância de linha, porque você não está medindo um curto-circuito de uma parte do reator para a Terra. Na verdade, é um curto-circuito entre espiras do reator naquele caminho sério. Mas eu faço o desenho, fica um pouco mais fácil de vocês enxergarem. Mas não é a proteção preconizada nos módulos, no módulo de proteção dos procedimentos de rede. A proteção preconizada é a proteção diferencial, né, e que usa, então, o auxílio da corrente que circula pela carcaça para discernir uma situação de curta entre espiras de uma situação de operação normal. Já um reator com núcleo de material ferromagnético, pelo fato de você ter a corrente de magnetização em rush elevado, né, fazer proteção de distância é sempre complicado, né, porque você vai ter, inclusive, né, quando você tem curta entre espiras, você tem variação na magnetização ali, então você tem fenômenos que impedem que você meça com precisão essa reatância vista pelo ponto de conexão dos TCs e dos TPs. Nesse caso, você precisa ter medição de tensão, senão você não consegue fazer adequadamente o cálculo da impedância. Então, enquanto no reator de ar você não tem corrente circulando pela carcaça, mas você pode medir a impedância corretamente, porque a reatância tem um comportamento praticamente linear,
No reator com material ferromagnético, no núcleo, você tem um inrush, você mede incorretamente a impedância. Mas você tem a vantagem de ter a carcaça e te ajudar a fazer a proteção para curto entre espiras. Então, num reator você precisa de TC antes e TC depois. No outro reator você pode ter só TC depois e medir, inclusive, a tensão usando TP de barra, né? Então tem essa vantagem, né? Você tem o TP de barra, o TC na baixa, você economiza em transformadores de instrumentação. Então, do ponto de vista de equipamentos primários, ele é mais econômico, né? Uma solução mais econômica. É claro que você precisa de mais espaço na subestação, então não dá para aplicar isso sempre, né? Bom, o tipo de ligação do reator imerso em óleo, ele pode ser ligado diretamente aterrado ou pode ter um neutro conjunto e um reator de neutro, né? Pode ou não pode existir. Então, normalmente, você tem, inclusive você tem o disjuntor na alta, né? Então, o tipo de ligação. Então, imagina que seja ligado na linha, tá? É só um jeito de ligar. Aí você vai ter, na verdade, na derivação, você vai ligar o reator. Você tem lá o disjuntor, o reator, o ponto de conexão de todos os reatores aqui, né? Esse aqui é o neutro do conjunto. E você pode ter um reator de neutro, tá? Ele pode ou não pode, pode existir ou não, né? Quer dizer, você pode aterrar diretamente o neutro do conjunto, ou colocar um reator de neutro. E aí você faz a proteção desse reator, mais ou menos do jeito que eu falei, tá? Pessoal, eu vou... Professor, Diga. oi, desculpa, professor, só uma pergunta rápida. Sempre que eu tiver um reator de núcleo ferromagnético, ele vai ser a óleo, necessariamente? Eu acho que sim, viu? Agora eu não me lembro se eu tenho... Nossa, na verdade depende do nível de tensão, viu? O óleo ele fica menor, né? Você consegue isolar melhor com óleo. Mas eu acho que você poderia ter de epóxi, por exemplo. Aqui, para o nível de tensão mais baixo, eu não tenho certeza, mas mais alto é sempre de óleo, tipicamente. Tá? Então, assim como você tem Eu tô entendendo. transformador seco também, por exemplo, você tem a Eletropaulo tem um monte de transformador seco aí nas redes de média, né? Então, a depender do nível de tensão, você pode ter, mas eu acho que aí você tem reatores com uma potência menor, um volume maior, porque é mais difícil refrigerar, né, o seco. O reator a ar seco, você refrigera por convecção, né? O ar que circula ali quando ele aquece. Se ele for com núcleo, você vai ter que, ele vai ficar mais confinado, né? Então acho que é mais difícil refrigerar, por exemplo. Então acho que deve ser para nível de tensão menor. Eu não sou muito especialista em equipamento, estou falando mais assim o que eu conheço no nível de proteção, tá? Uhum. Porque toda essa explicação referente a uma falta, um curto entre espiras evoluir e causar uma falta à terra, né, para poder detectar pela diferencial, se baseia no fato de você ter a carcaça, na verdade, né, que por sua vez ela vai existir porque ele é um reator a óleo, né? Não Isso. necessariamente estaria amarrado, vamos dizer assim, com o material ferromagnético do núcleo, mas sim Não, com ter não, uma carcaça que menos. contém o óleo É metálico. mais a carcaça dele, mais a carcaça. Tá? Tá,
Entendi. Mas a carcaça é o caminho da corrente. Então, se bem que, dependendo do aspecto construtivo, né, quer dizer, o núcleo é assentado em cima da carcaça, né, então o potencial elétrico ali é o mesmo, né. Então, Ah, quer dizer, se o curto entre espiras envolver o núcleo, vai circular a corrente por ali, dali para a carcaça, dali para a carcaça para o aterramento. entendi. Entendeu? Então, assim, Obrigado. o óleo isola todo aquele conjunto do núcleo e da carcaça simultaneamente, né? Então, é o caminho da corrente que interessa, né? Que no caso do núcleo de ar não tem, né? Quer dizer, você não está aproximando nada da fase ali, né? Então, você não tem o núcleo, não tem a carcaça. Então, se você não errou no cálculo de coordenação de isolamento, não vai pular um elétron lá do meio do seu reator para a Terra só porque ele quer, entendeu? Não vai. É diferente, é o que eu te falei. Se você tem um reator dentro do ambiente de subestação, naquele ambiente limpo, não tem nenhuma queimada embaixo, a vegetação está cortada, não tem vegetação, nada disso, você não vai ter nenhuma chance de ter uma descarga. Nem que você tenha ali um ambiente muito úmido, nada disso. Né? A coordenação do isolamento foi feita de forma adequada. No caso do reator a óleo, você está aproximando o neutro da fase, e aí você tem uma isolação ali, né? Então, aquela isolação que pode falhar. E aí pode ser uma falha por depósito de sujeira em cima, coisa do gênero. E aí o curto vai fluir pela carcaça para a terra, porque a carcaça é aterrada. Se você tiver Ok. sujeira depositada em cima do reator seco com núcleo de ar, vai ficar uma sujeira depositada ali. Quer dizer, não tem caminho daquela sujeira para a terra, porque ele não é ligado para a terra, entendeu? É isso que eu quero dizer. Uhum. Beleza. Obrigado. Tá bom? Pessoal, é o seguinte, vamos deixar, eu tenho aqui agora depois os desenhos aqui de como é que é feita a proteção. Eu vou pegar direto da norma para vocês, pessoal, e vou colocar na tela, e vou discutir isso daí. Então, vamos para o intervalinho rápido, já são 3h20, umas 3h30 a gente retoma, e eu acabei de ver aqui na nossa, a gente está na aula 11, né? A nossa próxima aula que vem, não é isso? A última aula, né, do curso? Ou estou enganado? Deixa eu ver aqui no nosso plano aula aqui, pera um pouquinho. Não, teria mais 2 semanas. Já tem, não tem dia 25/2 ainda. Que eu falaria um pouco de automação. Tá. Não, tudo bem. Beleza. Tá, então vamos pro intervalinho, pessoal. E aí, daqui uns 10 minutos eu volto e a gente termina aqui de falar sobre reator. Professor, posso tirar uma dúvida antes de Claro, claro. intervalo? Normalmente, quando você fala do inrush, né? Quando faz proteção para transformador, normalmente o inrush tem um filtro analógico para segunda e quinta harmônica, é isso, né? Sim, exatamente. Você pode botar um filtro digital também. Aham. Existe um semelhante para reator? Você poderia fazer para um reator com núcleo de óleo, não tem problema nenhum, tá? Não precisa nem ser analógico, você pode fazer digitalmente isso. Faz uma transformada discreta e sintonizada em 120 Hz e você consegue pegar. O problema é que o ajuste da proteção, no caso do reator de óleo, ele tem que ser mais sensível para curto entre espiras, porque o óleo pode explodir. Então, assim, normalmente, quando você tem um curto externo, e aí você tem as impedâncias balançando, você vai ter a impedância à vista, se você for fazer a proteção de distância, né, que é o grande problema aqui. Se você tiver um curto externo, e aí você tem variação de tensão, variação de corrente, etc. Estou falando do reator de ar, tá, agora, primeiro. Eu percebi, isso no documento do segredo fala a mesma coisa, que você não consegue fazer uma proteção mais seletiva do que
cobrir 85% do reator. Na verdade, eu iria mais longe, tá? Com 230 kV eu não consegui proteger mais de 75% dele. Ele, com 75%, um curto externo pode entrar dentro da primeira zona de um reator ligado na linha, protegido com uma proteção de distância. Então, você teria uma falha de segurança, tá? Isso significa que se o reator tiver mais de 4 módulos, você não consegue proteger, você vai perder 2 módulos num curto. Vai dar um curto, vai queimar o módulo inteiro, vai queimar o segundo, você vai proteger só na hora que queima o segundo, que aí entra a primeira zona. No reator nuclear, você precisa ser mais sensível. Então, se você usasse proteção de distância e não a diferencial para fazer a proteção contra curto entre espiras, você teria que estar predisposto a queimar 15% do enrolamento. E aí eu não sei não se você não tem um problema maior, que é botar fogo no reator. Você precisa desligar antes. Se eu perder 15%, é capaz de já colocar em risco a integridade do óleo e da subestação como um todo. Entendeu, Felipe? Não é o problema tanto de você filtrar, é você segregar mesmo um curto de uma energização com segurança e confiabilidade. É diferente o problema. E a evolução do curto entre espiras de um reator nuclear é bem mais rápida. Então, em poucos segundos você consegue desligar, no caso do reator de óleo demora um pouco mais. Eu acho que está mais relacionado a isso mesmo, a evolução do curto e botar fogo, do que de fato perceber ou não perceber, filtrar ou não filtrar. Tá bem? Tudo bem, obrigado. Beleza. Então é isso, pessoal. Vamos para o intervalinho, daqui uns 10 minutos eu tô de volta.